Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Voltamos novamente aqui, retomamos as nossas aulas do SEAB. Estamos nos livros poéticos e já ministramos a aula de Jó, já ministramos as aulas de Salmos e agora nós vou ministrar as aulas sobre o livro de Provérbios, sobre esse livro que nos ensina tanto, esse livro escrito por sábios que tem ensinado a todos nós, a cada dia, caminharmos na direção do nosso Deus. Eu vou dividir essa aula em 3 aulas, na verdade serão 3 vídeos, em torno de 20, 25 minutos aí, no máximo. A primeira parte nós vamos estudar a introdução, a autoria e a data de Provérbios. Segunda aula nós vamos estudar o propósito e a mensagem do livro e também as formas de ensino e sabedoria. E a terceiro vídeo, a terceira aula, nós vamos ver o esboço, vamos ver uma visão panorâmica dos provérbios e vamos então concluir. Vamos começar então, vamos iniciar então pela introdução. Seja você muito bem-vindo, independente de você estar fazendo SEAB na nossa igreja ou não. Você é muito bem-vindo neste vídeo que está aberto, está acessível a todos. Iniciando então com a introdução do livro. Esse livro ele é um legado, ele é uma herança literária deixada pelos sábios hebreus, ou seja, é uma coletânea de pensamentos, uma coletânea de conselhos para os seus leitores, conselhos esses oriundos de famílias, de clãs, ou até mesmo dos sábios que estavam ali em torno de reis, estavam ali como conselheiros dos grandes homens daquele período. Então, uma herança deixada para nós, uma herança de grande valor. O livro de Provérbios tem um imenso valor para nós, porque é um livro que nos ensina a viver o dia a dia, nos ensina a caminhar todos os dias na direção de Deus e com ações que são ações oriundas da sua palavra. Com os sacerdotes, profetas e reis, os sábios então eles completavam as 4 classes básicas de liderança da sociedade israelita. Se você consultar Jeremias capítulo 18, versículo 18 e Ezequiel capítulo 7, versículos 26 e 27, você vai ver que os sábios são incluídos nas categorias de sacerdotes, profetas e reis. Faz parte desta classe da elite, né? Faz parte deste nicho da sociedade israelita tão importante para a cultura e para o desenvolvimento social daquele povo naquele período. Continuando então, os sábios, ou também chamados de conselheiros, eles eram ligados diretamente à corte real. Eram os homens responsáveis pela compilação da literatura de sabedoria. Tinham o objetivo de considerar, estudar e organizar provérbios e ensinar então sabedoria ao povo. Olha o que diz Salomão no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 9. Ele diz assim: o pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento, e atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Então Salomão está dando testemunho de si, de que ele foi um homem que compôs uma variedade de provérbios, né? E o sábio, as pessoas sábias daquele período eram as responsáveis por fazer uma coletânea, coletar até mesmo de outros povos alguns provérbios e ali formarem livros para serem instrumentos de conselho e orientação ao povo. Continuando, uma fonte básica da sabedoria israelita era a família. Os ensinos tradicionais eram transmitidos de geração em geração. Os provérbios frequentemente tratam o leitor como meu filho e o exortam a seguir os ensinamentos do pai e da mãe. Dá uma olhadinha aí em Provérbios capítulo 1, versículo 8. Diz assim: filho meu, ouve o ensino de teu pai e não deixes a instrução de tua mãe. Uma variedade de provérbios vai trazer as instruções oriundas da família, de um pai ou de uma mãe. Provérbios, portanto, tem alguns elementos em comum
com outros escritos de sabedoria de nações do Antigo Oriente Próximo, pois é prático, trata de questões corriqueiras da vida. Sua estrutura e organização são semelhantes a escritos de sabedoria do Egito. Então, esses provérbios dos hebreus, esse que a gente chamou de legado literário dos hebreus, ele vai em algum momento ser ali comparado a alguns escritos encontrados no Egito, encontrados em outras áreas, em outras nações do Oriente Próximo. Ou seja, o Oriente Próximo era onde se localizava Israel, e ali ao seu entorno haviam outras nações, de onde também provinham ditos populares, provinham também poemas de sabedoria ou escritos literários a respeito de algum provérbio, de algum ato de sabedoria. E a gente pode comparar esses elementos, esses provérbios destas nações com os provérbios dos israelitas, porque no fundo, um provérbio ele é sempre responsável por ensinar alguma coisa, alguma questão da vida, ensinar a você saber lidar com alguma questão do seu cotidiano, tá bem? Continuando, mas a sabedoria israelita ela tinha uma diferença para as outras nações. A diferença que ela tinha é que ela afirmava sempre que Deus era o ponto de partida para todo provérbio, para todo escrito sábio. Deus, através do seu Espírito, ele era o ponto de partida. Por exemplo, Provérbios capítulo 1, ainda no versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Esse é um provérbio que chamamos de provérbio contrastante, que está contrastando ali quem teme ao Senhor com quem não teme ao Senhor e é chamado de louco, desprezando o ensino e a sabedoria de Deus. Então esses provérbios, os provérbios dos hebreus são provérbios oriundos de uma identidade com Deus, ou seja, são provérbios que orientam os israelitas, orientam o povo de Deus a andar segundo os mandamentos divinos, andar segundo os mandamentos do Senhor. Continuando, Salomão e outros contribuintes formularam cerca de 900 provérbios preceitos, inspirados, que tratam de sabedoria e estultícia, orgulho e humildade, justiça e vingança, indolência e trabalho, pobreza e riqueza, amigos e vizinhos, amor e lascívia, ira e contenda, patrões e empregados, vida e morte. Ou seja, são provérbios que são aí travestidos de preceitos inspirados por Deus, inspirados pelo seu Espírito para situações do nosso cotidiano, situações corriqueiras do nosso dia a dia. Ler um provérbio não leva mais que uns poucos minutos, ler um provérbio não leva mais que uns poucos segundos, mas aplicar um provérbio pode levar a vida inteira. Verdade, né, meus irmãos? Como é fácil ler um provérbio, é fácil você até reconhecer que aquele provérbio está coberto de razão diante daquela situação, mas aplicar o provérbio na nossa vida pode de fato nos trazer muitos dias de meditação. A palavra-chave em provérbios é sabedoria, ou seja, a capacidade de viver a vida com habilidade. Então sabedoria, meus irmãos, é a capacidade de você viver a sua vida com habilidade, sabendo lidar com as circunstâncias. Uma vida santa no mundo ímpio, contudo, não é um simples legado. Provérbios fornece instruções divinas detalhadas para o povo de Deus efetuar suas atividades cotidianas com sucesso e de forma prática, como relacionar-se com Deus, com os pais, com os filhos, com o próximo e com o governo. Salomão, o autor principal, usa uma combinação de poesias, parábolas, questões agudas, histórias breves e máximas sábias para transmitir, de forma extraordinariamente memorável, o senso comum e a perspectiva divina necessária para administrar os problemas da vida. Parágrafo longo, mas um parágrafo importante, meus irmãos. Primeiro, com a descrição do que é a sabedoria, que é a capacidade de viver a vida com habilidade. Segundo, traz que o provérbio
ele traz um mandamento, ele traz uma orientação, um conselho para se viver uma vida santa num mundo ímpio, para se viver uma vida pura num mundo pecador, para se viver uma vida justa, de um justo, uma vida de um filho de Deus, diante de tantos e tantos e tantos que não são filhos de Deus. Ou seja, não é apenas um legado. Provérbios é um meio de vida. Então, quando nós lemos o livro de Provérbios, nós estamos lendo aqui um meio de vida para nós. Ele nos aconselha todos os dias a sabermos lidar com situações do cotidiano, a sabermos lidar com relacionamentos, saber como nos relacionarmos com pai, com mãe, com irmãos, com amigos, com vizinhos, com governos, com autoridades, enfim. Provérbios, então, meus irmãos, ele é um livro que nos ensina a administrar os problemas da nossa vida. Continuando, o título hebraico do livro é Mishle Shelomo, que significa Provérbios de Salomão, como está no versículo 1, capítulo 1, que diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. O título latino é Liber Proverbiorum, livro dos provérbios. Combina os termos pro, que é por, e verba, que é palavras, ou seja, por palavras, para descrever o modo como os provérbios concentram muitas palavras numas poucas. Os escritos rabínicos chamavam os provérbios de livro de sabedoria. A história hebraica não tem nenhuma influência no livro de Provérbios. Em nenhum momento você vai ver aqui no livro uma descrição de um fato histórico. Você vai ver mesmo conselhos e orientações para a vida na prática. A sabedoria instrutiva estava centrada em 3 instituições: a família ou o clã, a corte real e as escolas de escribas. Família ou clã porque grande parte dos provérbios nos ensinam a ouvir as orientações e os conselhos de pai e mãe. Da corte real porque os sábios que estavam ali próximos do rei, eram aqueles responsáveis por fazer a coletânea de provérbios e de escritos de sabedoria para formarem livros e então ajudarem os reis nos seus conselhos. E escola de escribas, porque nas escolas que ensinavam homens a escrever livros, a praticar e a também estudar, reunir, coletar escritos da época para formar livros. Ali então na escola dos escribas era grande fonte de sabedoria instrutiva, como é chamado também o livro de Provérbios. A autoria do livro. Depois, se você tiver alguma dúvida quanto à introdução, nós vamos estar marcando o encontro do nosso grupo no Zoom, para então debatermos o livro de Provérbios e tirarmos as dúvidas que os irmãos tiverem. A autoria do livro, o nome de Salomão aparece no início das 3 sessões das quais ele é o autor. Provérbios 1, capítulo 1, versículo 1, que nós já fizemos a leitura, para os capítulos 1 a 9, Provérbios 10, 1, para os capítulos 10, versículo 1, até o capítulo 22, versículo 16, ou seja, cada início de sessões é descrito o nome de Salomão, e aí se segue as sessões sabendo que são Provérbios de Salomão. E por último, a terceira sessão está lá em Provérbios 25, versículo 1, que migra para os capítulos 25 até o final do capítulo 29. Então, do capítulo 1 até o capítulo 1, vamos ver aqui, capítulo 1 até o capítulo 10, até o capítulo 9, nós temos a primeira sessão de Provérbios de Salomão. Do capítulo 10 até o capítulo 22, versículo 16, temos a segunda série de escritos de Salomão. E, por fim, do capítulo 25 até o capítulo 29, nós temos a terceira série de escritos de Provérbios de Salomão. Segundo o primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 32, Salomão elaborou 3.000 provérbios e 1.005 cânticos. Só cerca de 800 de seus 3.000 provérbios se incluem nas 2 coletâneas salomônicas deste livro.
Ou seja, aqui só temos 800 provérbios dos seus 3.000 que ele escreveu. Nenhum homem foi mais qualificado que Salomão para ser o principal contribuinte. Ele rogou a Deus por sabedoria. Está lá no primeiro livro de Reis, capítulo 3, versículos 5 a 9. E este lhe concedeu. Primeiro capítulo de Reis, primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículos 29 a 31. Em grau tal, Deus concedeu a ele sabedoria em grau tal que pessoas de terras longínquas vinham para ouvi-lo falar, como está registrado também no primeiro livro de Reis, capítulo 4, versículo 34, capítulo 10, versículos 1 a 13 e capítulo 24. Sua amplitude de conhecimento, aptidão, habilidade e percepção era extraordinária. Em todas as áreas, Salomão trouxe prosperidade e glória a Israel até seus últimos anos. A segunda coletânea dos provérbios de Salomão, lá nos capítulos 25 a 29, foi reunida pelos escribas do rei Ezequias, por causa de seu interesse em beneficiar espiritualmente seus súditos com a palavra de Deus. Os profetas Isaías e Miqueias ministraram durante o tempo de Ezequias e tem-se sugerido que eles também poderiam estar envolvidos nesta coletânea. Ainda na autoria, não há nenhuma informação acerca de Agur, lá do capítulo 30, ou Lemuel, no capítulo 31. Agur, filho de Jaque, como está registrado em Provérbios 30, versículo 1, é simplesmente chamado oráculo, e Lemuel é chamado rei e oráculo, no capítulo 31, versículo 1 de Provérbios. Ambos têm sido identificados com Salomão, mas não há base para tal propósito. Ambos têm sido identificados como Salomão, como se fosse uma espécie de apelido dele, né? Como dizem os americanos, nickname. Não é um apelido para Salomão, mas provavelmente não era Salomão. A data do livro. Os provérbios de Salomão foram escritos há cerca de 931 anos antes de Cristo. E seus provérbios, dos capítulos 25 a 29, foram coletados por Ezequias cerca de 230 anos depois desta data. Ezequias reinou de 715 a 686 a.C. Sob Salomão, Israel chegou então ao ápice espiritual, político e econômico. Salomão provavelmente escreveu seus provérbios no tempo em que seu caráter ainda não havia começado a declinar para a carnalidade, o materialismo e a idolatria. Vamos aqui lembrar que quando Deus pergunta a Salomão o que ele quer, Salomão diz a Deus: eu quero sabedoria. Deus então dá sabedoria a Salomão, vem a construção do templo, a inauguração do templo, e alguns anos depois então Salomão ele se envolve e casa-se com mulheres de outras nações. Essas mulheres acabam trazendo para dentro da sua casa imagens de escultura e a idolatria por deuses pagãos das suas terras. Salomão então torna-se um idólatra, a ponto até mesmo de encher a casa do Senhor com imagens de escultura e também acendendo incensos para outros deuses, entre aspas. Então, muito provavelmente, cada um desses escritos de Salomão foram registrados, aliás, foram escritos por ele no período em que ele ainda estava em comunhão e intimidade com Deus. Bem, meus irmãos, então nós vamos parar por aqui a primeira parte da nossa aula. Temos aqui 19 minutos, né? Quase 20 minutos da nossa primeira aula. E prepare-se que daqui a pouquinho estarei gravando a segunda parte da nossa aula. Deus abençoe os irmãos.